função logarítmica. Como é que a gente representa ali? Ó, f de x, ou y, né, é igual a log de x na base b. Lembrando que nosso logaritmando tem que ser maior do que zero, e a base tem que ser maior do que zero e diferente de 1, tá bom? E diferente de 1. Como é que vai ficar o gráfico desses caras aqui? Tá? Como é que vai ficar o gráfico? Não tá travando muito aí, pessoal? Tá travando muito aí. Não tá travando tanto. Então, a gente tem que construir o gráfico aqui. O que a gente vai fazer? É uma tabelinha XY novamente, ó. X, Y, para aquele primeiro caso ali, ó. Vamos falar do primeiro caso, vamos colocar aqui uma tabelinha XY. Quando x for zero, lembra log de zero, né? O que vai dar isso aqui? Ó, a gente não tem, tá? Quando x for zero, não tem. Por quê? Porque olha ali, ó, o x não pode ser zero, ele tem que ser maior do que zero. Então, atenção, atenção. Quando x for 1, o que a gente vai ter? Log de 1 na base 2. Estamos fazendo para o primeiro caso ali. Isso aqui é igual a x. Como é que a gente faz a regra geral dos log? Pega a base, passa empurrando x e deixa só 1 aqui. Ó. Então fica 1 e aquele 2 passa empurrando x. Igualamos as bases. Lembra que 1 é a mesma coisa que 2 elevado na zero, né? Qualquer coisa elevada na zero é 1. Tudo isso igual a 2 elevado a x. Corta as bases, igual os expoentes. X é igual a 0, tá? Sempre que o logaritmando for 1, o x vai ser igual a 0, tá? O logaritmo vai ser 0. Então, tenha atenção aí, sempre vai ser assim. Quando x for 2, vamos testar ali agora. Ó. Quando x for 2, 2 na base 2. Sempre que a gente tiver isso aqui, ó, 1, pum, já pode saber, isso aqui é outra propriedade. Como é que a gente faz? Ó, deixa um 2 aqui e aquele outro 2 passa empurrando o x. O que eu tenho aqui? 2 elevado a 1. As bases já estão igualadas, x é igual a 1. Quando x for 2, y vai ser 1, tá? E assim por diante, tá? Se a gente testar aqui, a gente não vai conseguir resolver, ó, o log de 3 na base 2. Ó, log de 3 na base 2. Não, a gente vai testar aqui e não vai conseguir. Vai obter que 3 é igual a 2 elevado na x. Não vai dar certo. Log de 4, opa, log de 4 a gente já consegue resolver. Mas, Adriano, não precisa daquele 3? Não, tu precisa entender o formato do gráfico. Ó, log de 4 na base 2. Isso aqui é outra propriedade. 4 é a mesma coisa que log de 2 elevado ao quadrado na base 2. Quando eu tenho logaritmando e base iguais, o meu resultado é expoente. Adriano, não entendi essa propriedade aí, me explica através da regra geral. Vamos lá. Isso aqui sobra o 4, o 2 passa empurrando x. 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, tudo isso é igual a 2 elevado a x. Igual às bases, corta as bases, igual aos expoentes. Quando x é 4, y é 2. Então tá aqui. Já resolvemos a primeira parte ali para os positivos. Lembrando que não vai ter negativos ali, porque nosso x tem que ser maior do que zero, né? Então, quando x, y é 0, x1, y0, olha aqui, ó. Aqui o primeiro ponto. Quando x é 2, y é 1. Então, tá aqui o segundo ponto. Quando x é 4, y é 2. Então, vai estar lá mais na pontinha, tá? E agora, o que a gente faz? Lembra, não tem como tu testar os negativos. Então, a gente tem que testar até próximo do zero ali, né? Vamos testar, então, com x valendo 1 meio. X e y. Quando x for 1 meio, o que eu vou ter? Eu vou ter log de 1 meio na base 2. 1 meio é a mesma coisa que o quê? Log de 1, né? A gente viu, acabou de ver a propriedade ali do expoente negativo na base 2. Quando o logaritmando e a base forem iguais, nosso logaritmo é o expoente, menos 1, tá? Menos 1. Se eu tiver, por exemplo, um quarto, mesma coisa. Um quarto é a mesma coisa que 2 elevado na menos 2. Na menos 2. Portanto, o meu logaritmo é menos 2. Então, aqui menos 1 e depois menos 2. Tá? O que eu faço ali? Simplesmente conecto os pontos agora. Quando x for 1 meio, olha ali, ó. Y vai ser menos 1. Então, x 1 meio, y menos 1. Tá aqui. Aí é aqui que eles se conectam. Quando x for 1 quarto, y vai ser o quê? Menos 2. E qual vai ser o gráfico? Lembra agora, a logarítmica não corta o eixo y, tá? Sei que tu tem que ter a noção. Aqui. Vai ser um gráfico assim, ó. Se aproxima do eixo y, mas não vai cortar o eixo y. Simplesmente por causa dos expoentes negativos ali novamente, tá? Aqui. Essa daqui é quando a gente tem a base ali maior do que zero, tá bom? É uma função crescente, tá? A base maior do que 1. Olha ali, ó, quando a base é maior do que 1. Aqui a gente tem b, que é a nossa base,
é maior do que 1. É assim que vai ficar o nosso gráfico. E quando a base estiver entre 0 e 1, novamente, vamos testar aqui agora, com a base estando entre 0, sendo maior do que 0, porém menor do que 1. Maior do que 0, menor do que 1. Como é que vai ficar o nosso gráfico? Testar ali. O que a gente vai ter? Vamos fazer a tabelinha XY aqui. Então, aquela era do primeiro caso. Vou puxar ela mais para o cantinho aqui para ti. Ctrl X, Ctrl V. Dar uma diminuída nela. Vou botar ela aqui dentro, para tu visualizar. Vamos lá, então. Agora para o segundo caso. O que eu vou ter? Ó? Segundo caso, eu vou ter x, y. Vamos lá, x, y. Quando x for 0, não tem como resolver. Lembra, o x não pode ser 0. Quando x for 1, o que eu vou ter? Log de 1 na base 1 meio. Lembrando, sempre que eu tenho log de 1, aqui o logaritmo sendo 1, meu resultado vai ser 0. Adriano, por quê? Porque eu vou ter 1, tá? Se eu não soubesse disso. Eu deixo 1, aquele 1 meio passa empurrando x. 1 meio elevado na x. Para o meu x, para esse 1 meio virar 1, o meu x tem que ser 0. Qualquer coisa elevado na 0 é 1. Né? Ou eu posso pensar que aquele 1 meio é a mesma coisa do que... Aquele 1 é a mesma coisa que 1 meio elevado na 0. Isso aqui é igual a 1 meio elevado na x. Igualamos as bases ali, cortamos as bases e igualamos os expoentes. Olha ali, ó, x igual a 0. Sempre, 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 sempre. Isso aqui é uma propriedade. Quando o logaritmo não for 0, o logaritmo vai ser... Quando o logaritmo não for 1, o logaritmo vai ser 0, tá bom? Quando for 2, vamos lá, o que a gente vai ter? Log de 2 na base 1 meio. Tudo isso igual a x. Deixo o 2 aqui, isso aqui é igual a 1 meio elevado na x. Lembra que 1 meio é a mesma coisa que 2 elevado na menos 1. Então, vou ter 2 elevado na menos, como era 1, multiplicando x, menos x. Tudo isso igual a 1. Portanto, x vai ser o quê? Ó? Se menos x é igual a 1, x é igual a menos 1. Tá? Adriano, mas eu não estou entendendo, tá colocando um x ali e colocando um y, aquele ali é o nosso resultado, tá, pessoal? Aquele ali é o nosso resultado. Aqui a gente está falando da função. Coloca um valor em x para descobrir em y. Poderia colocar aqui para ti também, ó, log de 2 na base 1 meio, isso aqui é igual a y. Poderia colocar assim também, tá bom? Não faz diferença, vou deixar aqui, ó, 2 é igual a 2 elevado na menos y, tudo isso igual a 1. Corto aqui, deu y igual a menos 1 meio, tá? Aquele x que eu estava falando não é como a variável da função, era apenas uma letra que a gente utilizou ali para conseguir calcular. Então, vamos colocar aqueles valores ali. Quando x for 1, y vai ser 0. Olha ali, ó, a mesma coisa. Quando x for 2, y vai ser menos 1. E agora, olha só, vai ser a mesma coisa que a outra, porém no sentido contrário. Quando x for 1 meio, y vai ser 1. Quer ver? Ó? Vamos testar aqui. Ó. Quando x for 1 quarto, y vai ser 2. Adriano, como é que tu sabe disso? Ó, vem aqui e coloco. Ó. X, y, quando x for 1 meio. Vamos lá. Log de 1 meio na base 1 meio. Quando eles são iguais, logaritmando e base, a resposta sempre é igual a 1. Propriedade, olha lá. Então, log de 1 meio na base 1 meio é igual a 1. Log de 1 quarto. O que eu vou ter? Aqui eu vou ter 1 quarto igual a x. O que eu faço? Igual a y, tá? Vou colocar o y ali para tu não te confundir, né? Ó. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter 1 meio. Eu deixo 1 quarto, perdão, deixo 1 quarto aqui. Tudo isso é igual a 1 meio elevado na y, né? 1 meio elevado na y. Esse 1 quarto eu posso substituir por 2 elevado na menos 2. Aquele 1 meio eu posso substituir por 2 elevado na menos o que? Y. Se menos y é menos 2, y é 2. Simplesmente isso. E aí a gente já consegue montar o gráfico. Olha ali. E aí a gente já consegue montar o gráfico. Quando x 1 quarto, y vai ser 2. É só traçar o gráfico ali agora bem de boa. Vai ser 2. É só traçar o gráfico ali agora bem de boa. Aqui o gráfico da função exponencial, da função logarítmica. Quando a nossa base está entre 0 e 1, tá? Lembrando que ela não vai cruzar o eixo y e depois vai até o mais infinito. Show de bola? Então aqui estão as funções que faltava a gente finalizar na última aula. Função logarítmica e função exponencial.
Como eu falei, é só colocar um valor em x e descobrir um valor em y sempre, certo? Vamos agora então seguir ali